Você controla suas emoções ou suas emoções é que controlam você? Olá, eu sou a Gisele Oliveira, psicóloga clínica. Bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante e muito necessário: inteligência emocional. E a minha pergunta para você é essa: você controla suas emoções ou as emoções controlam você? Foi o tempo em que apenas a inteligência, apenas o QI, o coeficiente de inteligência, era necessário para que uma pessoa fosse aprovada, em um cargo, em uma função, que apenas o QI fosse necessário para que essa pessoa se desse bem na vida. Hoje nós sabemos que 80% do motivo de uma aprovação em um cargo tem mais a ver com o QE, ou seja, o coeficiente emocional. A inteligência emocional, ela vai definir se você vai bem nos seus relacionamentos, na sua profissão e em todas as demais áreas da sua vida. Então, será que vale a pena entender melhor sobre isso? Muito já tem se falado sobre inteligência emocional, mas infelizmente muitas pessoas ainda vivem de uma maneira completamente descontrolada, as suas emoções sempre tomando a frente da sua vida e trazendo sérios problemas, principalmente nos seus relacionamentos. Basicamente, inteligência emocional é a capacidade de lidar consigo mesmo, de lidar com as suas emoções e de lidar com o outro de uma forma assertiva. E a inteligência emocional, ela compreende alguns aspectos. O primeiro dele é a autopercepção. É a capacidade de você se perceber. Você já notou aquelas pessoas que as famosas sem noção? Que a pessoa não se percebe, ela é muitas vezes inconveniente, ela é agressiva, ela fala coisas que não devem, ela tem atitudes muitas vezes que constrangem o outro, mas elas não percebem. Se alguém não falar para ela, olha, não foi legal a maneira que você conversou hoje, que você falou comigo, a pessoa não consegue perceber. Isso é a falta de inteligência emocional. Então, o primeiro aspecto da inteligência emocional é a capacidade de você perceber o seu comportamento, perceber suas emoções, perceber e nomear as suas emoções. Por exemplo, tem pessoas que ela percebe que ela não está legal, mas ela não consegue dar nome para aquilo que ela está sentindo. Ela fala, não estou bem, ou ela fala, estou angustiada. Mas o que tem por trás dessa angústia? Será que é tristeza? Será que é raiva? Será que é medo? Será que é vergonha? Parece coisas muito óbvias, mas muitas pessoas não conseguem dar nome para aquilo que sente. E às vezes não conseguem sequer admitir, porque há um tabu atrás dessas emoções. Por exemplo, há pessoas que acham que é errado sentir raiva. Então ela nega que ela está com raiva. Há pessoas que têm vergonha de admitir que têm medo, principalmente homens, têm vergonha de admitir que têm medo. E, gente, é normal, é natural, essas emoções são naturais e nós precisamos senti-las até um certo ponto porque elas nos protegem. Elas se tornam patológicas quando elas estão em excesso na nossa vida. Mas dentro de um limite, nós precisamos de todas elas. Nós vimos isso ilustrado de uma maneira muito bacana no filme Divertidamente. Então, a autopercepção é essa capacidade de se perceber, de nomear os sentimentos, de dizer, olha, hoje eu estou triste, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou com medo, ou eu estou envergonhado. O segundo aspecto da inteligência emocional é o autocontrole. Porém, você só vai ter autocontrole se você tiver autopercepção. O autocontrole é a capacidade de adiar uma gratificação. Ou seja, quando eu quero muito um sorvete, eu quero muito um doce, mas eu estou de dieta. A capacidade de esperar, aquela coisa que a gente ensina para criança, sabe? Agora não, você não vai comer doce agora, porque agora é hora do almoço.
Hoje, muitas pessoas não dão importância para isso, mas são essas pequenas restrições, esses pequenos limites que nós aprendemos na infância. Agora você não vai comer doce, você vai comer depois. É que nos ensinam o autocontrole. Então, o autocontrole é a capacidade de esperar, a capacidade de adiar aquilo que eu estou precisando, que eu estou desejando muito no momento, mas que não é adequado ter no momento. O autocontrole também tem a ver com eu usar as minhas emoções de uma forma proporcional às circunstâncias, ou seja, há situações em que exige realmente que eu haja com uma determinada raiva. Por exemplo, se eu estou sendo, se o meu filho começa a ser agredido por alguém, é, é óbvio que eu preciso utilizar uma certa raiva para protegê-lo. Se eu percebo que alguém está me seguindo na rua, eu preciso usar a raiva e um pouco do medo para correr, para me esconder, para me proteger. Porém, se alguém faz uma brincadeira comigo e eu explodo com essa pessoa, eu ajo de maneira, então, desproporcional. Então, inteligência emocional é ter esse autocontrole, de eu perceber as minhas emoções e agir conforme o que a circunstância está pedindo. A falta de autocontrole traz gravíssimos prejuízos. Há pessoas que perderam cargos, perderam eleições, perderam casamentos, porque não conseguem controlar as suas emoções, porque falam coisas que não deveriam ser faladas, falam em momentos e em tom de voz que não deveriam ser falados, e isso traz um grande prejuízo, então, em todas as áreas da nossa vida. Um outro aspecto da inteligência emocional é a automotivação. O que é isso? É a capacidade de eu ter a motivação para uma determinada tarefa sem precisar de uma motivação externa, ou seja, sem precisar que alguém fique me estimulando, que alguém fique me apoiando, que outra pessoa fique me incentivando. Mas a partir da minha própria automotivação, eu consigo direcionar as minhas emoções a favor de uma meta, a favor de um objetivo. É a capacidade de eu agir com prazer e entusiasmo nos meus próprios projetos, sem a necessidade de nenhuma interferência externa. O outro aspecto da inteligência emocional é a empatia, que é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro. É a capacidade de eu entender, compreender as emoções, o sofrimento, o comportamento do outro sem julgamento. É a capacidade de pensar, e se fosse comigo? Como eu agiria se eu estivesse nesse lugar? Será que se eu tivesse nessa mesma situação, com a mesma estrutura interna que essa pessoa tem, será que eu não faria igual ou até pior? Isso é a capacidade de empatia. E a empatia, gente, salva relacionamentos. A maior parte dos divórcios é exatamente por falta de empatia. As pessoas estão egoístas, individualistas, e elas só percebem a si mesmas, elas só enxergam as suas próprias necessidades. Mas a empatia ajuda você a ver a necessidade do outro. E com isso, você consegue muitas vezes entender que nem sempre é sobre você. Que nem sempre aquela rispidez, aquele isolamento, aquele comportamento que está te desagradando no outro tem a ver com você. A maioria das vezes não tem a ver com você, tem a ver com o outro. E quando você tem empatia, você consegue então separar o que é seu e o que é do outro e deixar com o outro o que é do outro. E o último aspecto é saber se relacionar, lidar bem com os relacionamentos. E agora a gente junta tudo que a gente falou, porque para se dar bem num relacionamento, você precisa ter a autopercepção, o autocontrole, a motivação, a automotivação e a empatia. E quando você é uma pessoa que tem essas características desenvolvidas dentro de você, você facilmente vai lidar com o outro de uma maneira assertiva. Se você é uma pessoa automotivada, você facilmente vai
ser uma pessoa que motiva o outro. Se você é uma pessoa que pensa bem de si, que sabe se validar, você facilmente vai ser uma pessoa que valida o outro. Gisele, o que que é validar? É quando a pessoa está, por exemplo, insegura numa situação. Você não vai ser aquela pessoa que vai colocá-la mais para baixo ainda. Ah, olha, pensando bem, acho que é melhor você não fazer mesmo, acho que é muito difícil. Não, você vai ser a pessoa que vai falar assim: olha, quantas coisas você já fez, quantas vezes você já deu conta, por que que você não vai dar conta dessa vez? Você vai ajudar o outro a enxergar o tesouro, o talento, o valor que essa pessoa tem dentro de si, que muitas vezes ela não está enxergando. Então, a pessoa que tem inteligência emocional, ela faz bem para si e ela faz bem para o outro. A essa altura do vídeo, você deve estar pensando assim, mas Gisele, como é que faz para se tornar essa pessoa tão incrível, tão maravilhosa, com todos esses aspectos dentro de si? Gente, é claro que isso é um processo de evolução, de autodesenvolvimento, e você pode adquirir tudo isso através de várias maneiras, principalmente com a psicoterapia, porque na psicoterapia você vai ter a oportunidade de ter um profissional te ajudando a se perceber, te ajudando a se ver, te ajudando a lidar com você mesmo, com as suas emoções e evoluindo de uma maneira que você dificilmente conseguiria sozinho. E várias outras maneiras, como leituras, arte, teatro. Feedback, você pedir feedback dos seus amigos, daquela pessoa que você confia, aquela pessoa que realmente vai te falar a verdade sobre você. Gente, há diversas maneiras de desenvolver a inteligência emocional, mas a primeira delas e a mais importante nesse momento é você perceber como está a tua inteligência emocional. Se nós fizéssemos um testezinho rápido aqui, dentro desses aspectos que eu coloquei, de 0 a 10, qual seria a sua nota? Como está a tua inteligência emocional de 0 a 10? Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e deixe seus comentários e até o próximo vídeo.